Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o mercado veterinário no Brasil é um dos mais competitivos do mundo? É um dos que mais sofrem também com a concorrência desleal e com o uso indevido de marcas e de patentes. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para falar desse mercado Cristiano Sá, diretor de marketing da VetNew. E eu sou Marcelo Brandão, sócio-diretor da Village, e vou apresentar hoje o Inova PI, o podcast que traz conexão, inovação, empreendedorismo e muita propriedade intelectual de uma maneira leve, divertida, mas com muito conhecimento e propósito. E eu tenho o prazer de receber não só um cliente, mas um amigo de muitos anos. Há 23 anos eu conheço o Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano Sá, que é o diretor de marketing da VetNew, uma das maiores empresas do segmento veterinário do Brasil. Seja bem-vindo, Cristiano. Fica à vontade. Muito obrigado, Marcelo, primeiramente pelo convite, né? É um prazer estar aqui com a Village, nesse programa, né? Acho que é inovador o que vocês estão fazendo, né? Acho que é o primeiro, né, que a gente está presente, o InovaPi. A história da Village e da VetNew, elas se confundem, né? Porque a VetNew é uma empresa que ela fez 30 anos, agora em 2024. E mas, né, eu estou há 23 anos na VetNew. E quando eu entrei, a Village já era parceira da VetNew, né? Então, é com um grande orgulho que a gente está aqui, nesse novo projeto de vocês. Muito bacana. Cris, me fala um pouco da sua trajetória. Como é que começou a sua trajetória? Primeiro no marketing, como isso iniciou, né? E depois na VetNew. Como é que você chega na VetNew e transforma, né, o marketing da VetNew? Me conta um pouco sobre isso. Falar um pouquinho. A minha história é um pouco até diferente, que de formação eu sou médico veterinário. E aí eu entrei na medicina veterinária querendo, diferentemente de muitos veterinários da época, que era ou você ia para clínica de bovinos, né, de grandes animais, ou você ia para a parte de pequenos animais, nas clínicas que a gente conhece até hoje, as clínicas veterinárias. Eu gostava muito da vida no campo, né, e aí eu queria entrar para entender um pouquinho a parte de administração rural, ali entender como um veterinário poderia atuar dentro de uma fazenda, mas não tanto na parte clínica, um passo um pouquinho acima. Então, sempre foi esse meu interesse. Só que aí no começo da faculdade, eu já percebi, através de estágios, que o dia a dia do veterinário de campo não era muito o que eu queria. Eu queria outro estilo de vida, qualidade de vida, e aí eu comecei a me despertar para essa parte do marketing. Eu fiz a Universidade de São Paulo, a USP, e como aluno de qualquer faculdade da USP, você tinha a possibilidade de ser aluno especial em outras faculdades. Aí eu comecei a fazer algumas matérias na FEA, que era a Faculdade de Economia e Administração, e já comecei a fazer matérias de marketing, de administração, e aí foi o meu caminho. Aí eu já percebi ali dentro dos meus outros 4 anos de faculdade, eu já me aprimorei nessa parte do marketing veterinário. Aí assim, o meu estágio supervisionado já foi em empresa, e eu fui um dos primeiros veterinários a fazer MBA em marketing. Né, na SPM, eu acabei o MBA lá em 2002. Era até interessante que durante o MBA sempre tem aquela apresentação, né? O que você faz? Eu sou veterinário de formação. O pessoal olhava assim, veterinário, o que você está fazendo aqui? Então, começou a minha trajetória por aí. Aí, logo depois de formado, eu trabalhei numa indústria antes da VetNew, já na área de marketing. Aí eu fui convidado para ser gerente de marketing da VetNew. E aí já se passaram 23 anos. A VetNew é uma empresa 100% brasileira, nacional, e hoje a gente tem muito orgulho que quando você pega o Top of Mind, né, em pesquisas de mercado, a VetNew, tanto nos 2 mercados principais que a gente atua, que é no mercado de cavalos, de equinos, e no mercado pet, a gente está sempre entre as principais, a gente é Top of Mind, então quer dizer que o nosso trabalho é muito bem feito, né, em relação à marca VetNew. A gente construiu toda essa trajetória, essa história, e até no mercado, hoje a VetNew é líder no mercado de equino, que é um mercado que a gente tem muitas multinacionais presentes, né? Então não é uma briga fácil, né? É uma briga de cachorro grande. E realmente a gente é líder hoje isolado, e no mercado pet, entre as nacionais, a gente fica disputando o primeiro e segundo lugar com uma outra empresa. Aí só tem as multinacionais na nossa frente, que são 5, que aí são líderes mundiais, mas então isso enche de orgulho, né? Uma empresa 100% nacional, com desenvolvimento totalmente interno, a gente ter galgado esse espaço no mercado veterinário.
Isso é muito bacana, né? A Village, você falou, né? A gente é quase caminha junto com a Vetnil há mais de 25 anos. Eu ainda conheci, né? Sou da época do seu João ainda, Sabe? né, do falecido seu João, e que era um visionário para a época. Eu lembro o jeito da Vetnil, as pessoas da Vetnil, era muito na contramão daquilo que se praticava quanto empresa, né? Porque você tinha nesse mercado pessoas de mais idade, pessoas com muita experiência, né? E a Vetnil proporcionava essa gestão com pessoas jovens, né? Era muito diferente estar na Vetnil. Eu lembro que era muito divertido, inclusive, ir à Vetnil, fazer esse atendimento. Como é que funciona essa gestão lá dentro, Cris? A Vetinho, como você falou, né? A gente é uma empresa que ela iniciou muito jovem, né? Então a gente tinha uma equipe bastante nova. Até tem coisas que hoje a gente olha para trás e fala, a gente era maluco, né? Como que a gente fazia aquelas coisas, né? Porque até o mercado ele vai mudando e muitas daquelas coisas que eram feitas não caberiam mais. Mas é uma empresa sempre preocupada em inovação, né? A gente sempre quer estar na vanguarda, tanto em relação a lançamento de produtos como as ações que nós realizamos perante o mercado como um todo. Isso vem desde a presidente, que é a Dona Vera Ribeiro, né, que hoje a gente até tem uma estrutura inovadora. A gente não tem o CEO, a gente tem 5 diretores executivos que formam um comitê executivo que responde diretamente para o conselho. Então é um comitê que se organiza, decide e depois reporta para o conselho, que é composto por 3 sócios, que é a Vera Ribeiro e seus 2 filhos, né, que são os herdeiros aí do Dr. João, que foi um fundador, que ele faleceu em 2007, e depois tem mais 2 conselheiros externos. Então a gente sempre procura a inovação, né, em todas as formas. Então é uma empresa jovem, apesar de uma empresa já de 30 anos, o espírito é um espírito jovem da Vetnil. Isso é gostoso de trabalhar lá dentro, por isso também. Isso é muito bacana, né? E você falou de inovação. E um dos cuidados que a Vetnil sempre teve foi com essa questão da inovação e principalmente da proteção de inovação, né? Como é que funciona a propriedade intelectual para vocês, né? De que maneira que vocês enxergam a propriedade intelectual? Quanto ela é importante nos negócios da Vetnil? Quais são os cuidados que vocês tomam? Que tipo de coisa que vocês já viveram que a propriedade intelectual foi fundamental para vocês? Não, a relevância é muito grande, né? Porque até como empresa inovadora, acho que quanto mais a empresa é inovadora, mais ela tem que se proteger. Porque você abre alguns mercados, né, toma alguns projetos, atitudes inovadoras que os outros tendem a vir atrás, te copiando, querendo seguir. Então, sempre foi bastante importante que a Vetnil ela lançou, principalmente na parte de suplementos, muitos sinônimos de categoria. Então, você pega produtos como Hemolitan, Aminomix, Glicopan, né? Então, eles foram referências. E é impressionante o número de empresas que depois tentam surfar essa onda e a gente tem que se proteger, né? Porque até para proteção para a própria Vetnil e até para o consumidor. Porque o consumidor, muitas vezes, nesse momento, ele pode ser enganado, né? Alguém pega uma marca, tem o Aminomix, aí faz o Aminopan, Amina alguma coisa, o Hemolitan é a mesma coisa, e acaba confundindo o consumidor. Então, é um tripé da inovação, né? A proteção. Né? No nosso caso, a gente se preocupa muito com a proteção tanto de nossas marcas, como quando a gente tem algum projeto inovador, né? Em relação a alguma patente, então é bastante importante. Perfeito. Olha só, o Cristiano, que está numa empresa já com 30 anos de mercado, uma das líderes no seu segmento, tem o cuidado de proteger o seu patrimônio, né, seus ativos intangíveis, como as marcas, as patentes, a inovação, e dá importância para isso. Agora, eu fico pensando numa pequena empresa que está abrindo um negócio agora, Cris, né, o cuidado que ela deve ter, como é que ela deve enxergar, né, a propriedade intelectual. Isso pode ser feito pós abertura de empresa. Como é que você enxerga isso? Não, tem que ser uma preocupação desde o início, né? Porque acho que a curto prazo nem tanto, mas a longo prazo as empresas vão perceber que a propriedade intelectual é um dos maiores ativos que uma empresa tem, né? Porque está cada vez mais difícil você conseguir boas marcas, né? Por exemplo, quando a gente fala de marca, e depois manter essas marcas protegidas. E isso para
todo esse investimento que é feito em marketing para fazer com que o seu produto se diferencie, se você não proteger, pode ser perdido da noite para o dia, né? Então, por isso eu acho de extrema relevância você estar começando o seu negócio, se preocupar desde o início, né? Como outras preocupações que qualquer empreendedor tem no seu negócio, uma das principais é essa proteção da propriedade intelectual. Muito bacana. Uma das coisas que nós temos lá da Village, Cris, é o nosso sistema de gestão, que faz toda a gestão da propriedade intelectual. A gente consegue manter vocês informados de tudo que acontece, no tempo que isso acontece, de uma maneira muito rápida, e também gerir através de relatórios, de cópia de documentos, tudo digitalizado, através do VillageNet. Vocês fazem uso dentro da VetNew desse sistema? Como é que vocês sentem essa informação, essa interação VetNew Village? Como que é isso para vocês? Não, até a Village, né, a gente não seria diferente se a gente não gostasse, né, do sistema e da forma de trabalhar de vocês, a gente não estaria 23 anos juntos, né? Então, a gente nunca até pensou em procurar outros tipos de fornecedores para prestar esse tipo de serviço para a VetNew, porque a gente sente muita confiança e credibilidade da Village. E uma das coisas que traz essa credibilidade é a informação de forma muito fácil e rápida, que a gente precisa disso, né? A gente vamos lançar um novo produto, a gente tem que definir qual que é o nome desse produto, a marca que que a gente vai denominar esse produto. Então é muito rápido essa assistência, a gente sempre tem isso muito bom. E a gente usa assim o sistema da Village, tanto para inovação como para se proteger, né? Porque ao mesmo tempo tem muitos casos, né, que a gente vê alguma marca, a gente tem que ir verificar, putz, será que isso aqui foi protegido, não foi protegido, como que tá, né, para a gente saber que tipo de ação a gente deve tomar. Mas nesse sentido a gente está muito satisfeito. Bacana, é bom ouvir isso, né? Eu fico super feliz porque faço parte, né? Tá no meu cotidiano, como eu falei, a VetNew mistura junto com a história da Village, são mais de 25 anos atendendo, e uma das coisas que eu sempre preguei, né, dentro da VetNew era a importância de você resguardar a marca para tudo aquilo que você for proteger, e esse cuidado tem a VetNew. As suas marcas são protegidas não só para o segmento próprio de um produto, mas para a correlação dos segmentos que a VetNew atua. E uma das coisas que acontece muito, como o Cristiano adiantou, é que vocês são referência no negócio. E muita gente tem o tal do aproveitamento parasitário ou de alguém que quer pegar carona na marca de vocês. E a gente vê muita gente copiando, Cris, não só a marca, mas eu já me deparei com cópias de embalagens, de rótulos, né? Fala um pouco do que vocês já viveram em relação a isso. Isso é cada vez mais comum, né? Então a gente tem como não só a marca em si, né, o nome do produto, mas a parte do layout das embalagens, muitas empresas tentam se aproveitar. Então é uma preocupação que até, devo confessar, no início a gente não tinha tanto essa preocupação, aí até por intenção da Village a gente passou a ter, e faz total diferença, você proteger, né, aí tecnicamente eu não sei o nome, né, Marcelo, mas proteger ali o layout, no sentido de se alguém tentar copiar, você também consegue se resguardar melhor em relação a isso, porque você construir um caminho é difícil, mas as pessoas, né, que querem pegar carona depois que você construiu é muito comum, então realmente a gente faz a gente tenta ter o maior número de ações possíveis para proteger essa nossa trilha que a gente conseguiu. É o direito autoral. O direito autoral, ele protege, né, todo o layout da embalagem, a característica visual ali da embalagem. Então nós conseguimos, e é uma proteção, Cris, eu não sei se você sabe, o direito autoral ele vale pelo resto da vida. E fica por mais 70 anos para os herdeiros, ou seja, a relação custo-benefício da proteção de direito autoral é muito boa, porque o valor é irrisório em relação ao benefício que proporciona, tá? E falando mais sobre a inovação da VetNew, me fala o que vocês como é que vocês enxergam o mercado atual? A gente está falando de um mercado que muda muito, está volátil, né? Imagina que hoje todo mundo tem um pet, o mundo agro, né? A gente está vivendo muito forte isso, acho que nunca teve tão forte. Como era antes, como está hoje, como é que você enxerga para frente? Como é que você enxerga esse mercado veterinário nesse sentido? Tá. Não, o mercado veterinário, né, como ele faz parte do agro,
a evolução ainda é muito grande desse mercado. A gente vê que é um mercado que era até pouco profissional, alguns anos atrás, e o nível de profissionalização foi muito rápido, né? Ele cresceu e está se profissionalizando muito rápido. A Vetnil, ela faz parte do mercado que a gente denomina de saúde animal, né? Então são medicamentos ou produtos que estão preocupados ali para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o animal, ou nos animais de produção, que a gente fala que são os ruminantes, que é bovino, né, por exemplo, ovinos e caprinos. Aí tem também o mercado de aves e o mercado de suínos. Aí, para esse mercado, o produto ele entra como insumo, né? Então é para garantir uma saúde para que a produção proteica desses animais ele seja maior. E aí tem o mercado de equinos, que a gente participa, que é um mercado que a relação mudou muito, né? O cavalo antes era considerado um animal de lida, né? Então quem que tinha cavalo? Né? Tinha aquelas pessoas que até tinham uma chácara, de vez em quando tinha um animalzinho, ali dava uma volta e tal, só que o grande volume dos cavalos eram utilizados como instrumento até para tocar boi, né? Para trabalhos no meio rural. Isso mudou totalmente. Hoje o cavalo, ele está até se aproximando de alguma forma, não fala um pet, né? Mas essa relação é muito próxima, que são os esportes equestres. Então a pessoa tem um cavalo, aí ele tem um 4 de milha, aí ele pode fazer uma corrida, tem a prova de três tambores, são inúmeras provas que utilizam o animal e tem uma relação entre o esportista, né, que também é um esportista, a pessoa ali que maneja o animal durante a prova, e o cavalo. Então, com isso, os tratos, eles mudaram muito. Você tem a necessidade de produtos extremamente inovadores, porque você está com o atleta. Então, você quer que aquele atleta tenha a maior performance possível. Então, o mercado de cavalo realmente tem evoluído muito, e o número de eventos equestres que tem durante o ano no Brasil é impressionante, porque aí cada raça tem os seus eventos, né? Tem o Mangalaga Machador, tem um tipo de evento, tem o 4 de milha, tem outro. Essa semana eu estava na Expo Inter, que é lá em Esteio, aí lá é o cavalo crioulo, né, que faz parte da cultura gaúcha. Então é muito interessante como esse mercado ele tem evoluído e precisa de produtos mais modernos para proporcionar o efeito que você precisa no esporte. É um atleta de alta performance. Aí tem o mercado pet, que por outro lado é um mercado que mais evoluiu dentro da saúde de animal, porque as pessoas estão se relacionando cada vez mais com seus animais de estimação. Ele passou a ser parte da família. A gente fala que o cachorro, o gato e alguns outros animais que tem também, eles saíram do quintal, que era na nossa época, e ele veio para a cama, para dentro de casa. Então ele virou realmente um filho. Então quando você tem esse tipo de movimentação, a necessidade dos cuidados com esse animal, ele aumentou bastante. Isso fez com que o mercado evoluísse como um todo. Então você tem todo tipo de serviço. Você tem um hotelzinho, você tem até um psicólogo do pet, você tem alimentos de ótima qualidade, você tem produtos cada vez mais modernos, porque realmente virou um filho. Os hospitais veterinários que você encontra hoje em capitais como São Paulo são hospitais que estão quase do mesmo nível de tecnologia de um hospital humano, né? Tem um hospital ali. Sensacional. É impressionante, mas pela necessidade desse cuidado, porque realmente a relação homem-animal ela está cada vez mais próxima e aumentando mais, necessitando de mais cuidados. E a pandemia, né, muitos mercados sofreram com a pandemia. O mercado pet foi um dos mercados que mais cresceram durante a pandemia. Olha que curioso. Porque até as pessoas, muitas se sentiram sozinhas naquele momento, né? A relação humana diminuiu naquele momento, e o pet, ele ajudou a preencher essa lacuna, né, de você ter um suporte emocional que ele traz hoje. Tem várias pesquisas mundiais que mostram que até idosos que têm animais de estimação têm várias doenças, né? Uma delas é a depressão, que você diminui a incidência pela pessoa ter o pet. Olha que sensacional. E eu venho de uma geração e de uma região que é isso mesmo. O cavalo era um meio de transporte, era para tocar boiada, era para fazer isso. E hoje eu tenho clientes dentro da Village que o negócio é o cavalo, né? Com inseminação artificial, com venda de sêmen. E aí, aquele é um patrimônio que precisa ser cuidado com muita responsabilidade. E a Vetnil tem essa tecnologia envolvida, essa inovação envolvida dentro dos seus medicamentos. Você pode falar um pouquinho dessa experiência, por exemplo, um medicamento voltado para a linha equina,
de que aumenta a performance, que dá um resultado melhor, e como isso acontece, e por que que acontece? Tá. Como eu falei, né, um atleta, então ele precisa todo de um suporte, né? Então aí tem tanto medicamento como um suplemento. Então tem muitos casos que você suplementa o animal para você conseguir que ele tenha todo aquele suporte físico para ele conseguir ter o desempenho que ele necessita sem prejudicar a saúde. Né? E em alguns momentos o animal também fica doente, né? Então a gente precisa também toda uma tecnologia para interessante, as doenças elas vão ficando mais modernas também. Deixa eu só explicar isso, né? Conforme você aumenta os mecanismos de diagnóstico, né? A exigência desse animal, ele começa a ter outras doenças que ele não tinha antes, né? Ou se diagnostica, então você tem que ter todo um suporte de medicamentos para que isso não ocorra. Então hoje a gente tem, por exemplo, anti-inflamatórios muito modernos, né? Que são anti-inflamatórios que tem que agir que nem no humano e não causar problema gástrico. Ele tem que agir só na articulação para diminuir a dor ali, a inflamação, ou em uma musculatura, né? Então é muito moderno. Você tem hoje, por exemplo, a Vetinil acabou de adquirir uma empresa de células-tronco, né, que Olha isso. é uma terapia extremamente moderna, que você produz células que você aplica, já é uma biotecnologia, né, porque o organismo vivo, ela vai ali na lesão, ela consegue se diferenciar de uma célula tendínea, por exemplo, para reconstruir esse tendão. Então, a tecnologia, ela vem junto, né, com a modernização dos setores. Muito bom. Vocês percebem quando se fala de inovação, quando se fala de tecnologia, isso pode ser aplicado em qualquer segmento, né? A gente está falando aqui do segmento da saúde veterinária, né? Do mercado veterinário num todo, e como a VetNew, quanto empresa, investe nisso. E aí a gente fica imaginando, né? Se esse investimento tivesse desguardado, se não tivesse proteção, como é que isso seria? Como seria para a VetNew ter que conviver com a concorrência desleal sem poder tomar nenhuma atitude que freasse esse tipo de postura, né? Esse é o nosso papel. E para a gente finalizar aqui um pouco, Cris, indo já para o final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse alguma curiosidade assim da VetNew, alguma história sua dentro do marketing, alguma ação que aconteceu, que vocês fizeram, puxa, e aí realmente foi inovador para o mercado, que você me contasse aí uma curiosidade sobre isso. Antes disso, Marcelo, eu só queria colocar um ponto que, como a gente está falando de propriedade intelectual, a gente vê que pela atuação hoje comercial das empresas nos marketplaces, isso até está ganhando outro nível de relevância, né? Porque hoje os marketplaces, se você não tem a sua marca registrada, você não consegue proteger o seu produto em relação até políticas de preços que não te favorecem ou não são, a gente brinca, né, que bagunçam o mercado. São as lojas oficiais. As lojas oficiais. E não só a loja oficial. Hoje eles exigem, por exemplo, vou dar um exemplo, o Vetmax. É uma marca que a gente tem protegida, ou até uma outra, o Glicopan. Se eu verifico que tem alguém praticando aquele produto, vendendo aquele produto, que não é um parceiro oficial meu, ou ele está muito abaixo do preço, ou até em alguns casos, produtos falsificados, que a gente teve já esse problema, se eu tenho a minha marca registrada, eles pedem hoje que eu envie o registro dessa marca no EPI para que eu possa derrubar o anúncio daquele parceiro. Se eu não tenho como comprovar que a marca é minha, eu não consigo derrubar o anúncio desse parceiro, desse concorrente. Então, é interessante isso, porque a gente tem notado claramente que ainda tem mais essa outra relevância, além do que a gente falou anteriormente, da importância de você proteger uma marca hoje. É isso mesmo, a gente está sendo muito procurado para o registro de marcas por conta das lojas oficiais e por conta desse tipo de concorrência desleal. O que acontece com o mercado, né? Você tem um determinado fornecedor, a VetNew, por exemplo, e tem um valor X do produto. E aí o cara, para incrementar o hotmart dele ali, ele coloca esse produto que termina concorrendo deslealmente, ele às vezes até perde no preço do produto, com o objetivo de atrair um público para aquilo, mas que prejudica outros clientes da VetNew. Então a VetNew, com registro de marca, ela consegue derrubar esse tipo de anúncio. É isso, né, Cris? Exatamente,
Bacana. É muito. E é importantíssimo, né? Porque, como você falou, o mercado está mudando e a participação desses marketplaces estão cada vez maiores. E se você não se protege, né, em relação a políticas de preço, tudo, isso causa, dependendo do seu canal de distribuição, de comercialização, como ele é construído, ele acaba da noite pro dia com toda uma política comercial de preços, então é importantíssimo. Eu lembro, tem uma história, eu quanto consumidor, eu lembro que eu comprei num marketplace qualquer aí, aliás, eu fui comprar direto do fornecedor, direto do fabricante, um aparelho de jantar, né? Minha esposa queria lá um aparelho de jantar e eu fui comprar, e comprei um valor X. E falei, pô, tô fazendo um bom negócio, porque eles estavam com uma oferta, tinha 30% de desconto e tal. E quando me deparei, que fui pesquisar no mercado, tinha empresas vendendo o aparelho 40% mais barato do que eu paguei com 30% de desconto, né? Então era assustador ver isso. E aí eu fiz uma reclamação e eles me responderam exatamente isso, que essas empresas às vezes colocam um produto com valor muito baixo dentro do seu site, que é para atrair um público, e que o caminho que eles tinham que fazer era derrubar esse tipo de anúncio. Que eles fazem até muitas vezes para ganhar. O engajamento é muito importante no site. Então, eles pegam marcas referências de produto, aí eles praticam preço baixo, que aí eles conseguem vender, eles sobem no ranqueamento, né, daquele marketplace, mas prejudica o seu negócio, né? E eles aí acabam vendendo outros produtos, né? Eles fazem isso como política de ganhar relevância ali dentro do marketplace. E para a gente é extremamente prejudicial. Muito bacana. E sobre a questão da VetNew, né? Me conta aí uma ação da VetNew, algo que você fala assim, poxa, isso impactou, isso fez, nos surpreendeu, porque às vezes a gente cria um projeto, a gente pensa num marketing onde é lógico que o objetivo é ter um resultado muitas vezes não só financeiro, mas estratégico, de tornar a marca conhecida. Tem alguma curiosidade da VetNew que você gostaria de falar, algum case? Eu vou falar dois cases, né, que a gente posso colocar aqui. Um que foi no mercado de equinos, após o falecimento do Dr. João, né, que era o sócio, né, fundador da VetNew. Ele era um médico veterinário e ele era muito conhecido no meio do cavalo, né, realmente ele ajudou a formar, por exemplo, a raça brasileira de piso, então é muito conhecido. Então, a gente lançou uma linha em homenagem ao Dr. João, que foi a linha JCR, linha que era João Carlos Ribeiro. E foi muito interessante que no lançamento dessa linha, a gente conseguiu, através de uma homenagem a ele, embalagens diferenciadas, produtos de alto nível, criar o conceito de uma linha super premium para cavalos. Então é um produto de alta relevância. E isso realmente pegou no mercado, né? Hoje até a embalagem é verde, diferentemente das outras embalagens da nossa linha que são brancas, né, da linha tradicional, e até hoje é referência, né? Quando você fala, você quer um produto de qualidade, já compra aquele verdinho, né, pelos balconistas, e essa linha ela vem crescendo, e o Dr. João faleceu em 2007, então já faz 18 anos que essa linha, a gente lançou ali em 2008, um ano depois do falecimento dele, e virou referência do mercado todo de equinos. Então a linha JCR. Então, tudo Eu lembro como se fosse ontem isso. Olha só, faz muito tempo, né? 18 anos, quando nós fomos proteger, né? Não só a marca JCR com as suas variações e tal, mas também a embalagem, né? Que era verde, salvo engano, verde e preto, não é isso? Exatamente. É o que está aqui na minha memória. E era realmente algo totalmente inovador. E você enxergava mesmo como um produto premium, né? Então vocês saem daquilo que era o tradicional, lançam um produto voltado específico para uma linha, né, e transforma isso numa realidade que muda esse conceito para esse tipo de produto, né? E até, Marcelo, nesse momento a gente até utilizou novamente do serviço da Village, né? Porque como a gente queria uma linha inovadora, tinha um frasco dosador que todo mundo usava o mesmo frasco no mercado, era um standard, né, de mercado. A gente vai lançar uma linha totalmente diferenciada e vamos usar esse mesmo frasco, então a gente foi atrás e a gente desenvolveu um desenho exclusivo e uma embalagem, né, a embalagem física mesmo, não o layout em si. E a gente fez a proteção da propriedade industrial. E
passando esse tempo, tivemos duas situações que tentaram copiar, e aí a gente conseguiu se proteger através desse registro da propriedade Eu industrial. lembro disso. O que vocês fizeram foi o desenho industrial da embalagem, que protegia o aspecto visual. Eu lembro que ela tinha principalmente na parte da boca ali, né, O dosador era diferencial. diferenciado. O dosador era diferencial e sofreram essa cópia. Aí nós nos notificamos e aí pararam de usar. E, quer dizer, a propriedade intelectual, nesse caso, até na inovação, não só da marca JCR, mas também da embalagem do produto, foi um diferencial interessante para vocês, para coibir a concorrência desleal. Né? Exatamente. E uma segunda ação que a gente fez foi no ano passado. A Vet New, ela participa, a gente acredita, como a Village também, muito na educação continuada do médico veterinário. Que o nosso grande cliente, né, o responsável pelos animais, eles também são nossos clientes, mas o veterinário é o grande formador de opinião e é aquele que chancela a qualidade dos nossos produtos nos seus tratamentos. Então a gente acredita muito nessa educação. E a Vet New é patrocinadora de vários eventos aí do mercado veterinário, principalmente congressos, simpósios e encontros médicos veterinários. E tem um que ocorre todo ano em um local diferente do Brasil, né, que é a Anclivepa, que é a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. E todo ano a gente faz um stand com a temática do local que é realizado o evento. Aí o ano passado foi em Belo Horizonte e a gente fez toda uma temática baseada na arquitetura de Oscar Niemeyer. Olha né, isso. no nosso stand. E estou contando esse caso, né, porque aí tem o Prêmio Caio, que é o Oscar dos eventos. Né, e a gente falou, putz, esse stand é legal, a gente faz todo ano, né? Será que a gente conseguiria participar desse Prêmio Caio? E o Prêmio Caio é dado não só para o mercado veterinário, é um prêmio geral, né? Que você tem várias empresas, de setores até de bens de consumo, que fazem os stands e tal. A gente fala, vamos tentar. E a gente colocou esse stand para concorrer no Prêmio Caio. E, por nossa surpresa, a gente foi classificado, e são primeiro, segundo, terceiro lugares, e você vai receber o dia da premiação, você não sabe que lugar que você pegou. E você ganha o jacaré, né? Que é o jacaré de bronze, prata e ouro. E a gente ganhou o jacaré de ouro em uma ação do mercado, e isso também nos dá muito orgulho, porque a gente acredita muito que o nosso stand dentro do evento, ele tem que ser um lugar muito aconchegante, né, para o veterinário, para a gente receber ele e falar dos nossos lançamentos, mas também ser um ponto de apoio ali, que ele se sinta bem. E isso foi reconhecido por um prêmio de relevância que foi o Prêmio Caio. A gente está falando de inovação, né? A gente está falando de inovação não só no produto, mas olha só como o conceito de uma empresa com 30 anos consegue se preocupar com a inovação dentro do stand. Quer dizer, é você tornar acessível, confortável, um respeito ao local, porque você está falando de BH, né? Toda a história de Oscar Niemeyer. Então, assim, é muito, muito, muito interessante de ouvir, né? E saber que a Vet New toma esses cuidados. E isso você falou uma coisa importantíssima, que às vezes as empresas ficam muito preocupadas com a inovação no produto. E a inovação, né, como conceito, ela pode partir de qualquer lugar, né? Pode ser de um processo interno que você inova e melhora a sua eficácia ou eficiência de algum processo. Ela pode ser em como você lidar com o cliente, em uma atitude como um simples stand ali que você fala, putz, vou fazer algo diferente para me diferenciar. Então ela pode vir de vários caminhos, né? O caminho da inovação. Perfeito. Cristiano, muito obrigado, amigo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi um prazer receber você aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, falando de Vet New, de propriedade intelectual. Que tipo de conselho que você pode deixar para a gente ir aqui para a parte final do nosso programa? Não, acho que como a gente está falando em propriedade intelectual, né? A Vet New é uma empresa que ela começou pequenininha e ela foi crescendo, e graças a Deus hoje é uma empresa de 30 anos, familiar, e nos mercados que ela atua, ela conseguiu uma grande expressão, né? Tanto um respeito, como ser uma empresa sólida e sustentável. E até para falar em sustentabilidade de empresas, eu vejo que a propriedade intelectual ela tem que ser considerada desde o início, como eu falei anteriormente, né? Recado, né? Se preocupem com isso, né? Não deixe de dar o problema lá na frente, que ele pode custar muito mais caro. Então, como na veterinária, a gente fala muito na prevenção, né? Na saúde humana é a mesma coisa, você se prevenir de uma doença. É a mesma coisa numa empresa, né? Tem coisas que você já pode se prevenir, e acho que a parte da propriedade intelectual se encaixa perfeitamente nisso. Que bacana.
Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio falando sobre a propriedade intelectual dentro do mundo veterinário. Se você gostou, compartilhe com quem faz sentido, que teve algum insight para você, alguma ideia bacana, mande, compartilhe e eu espero vocês no próximo episódio.